Bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao Nia Tarô, sintam-se a casa. E para quem ainda não abriu essa porta dessa casa chamada Nia Tarô, abre agora, se inscreve, tá? Faça a tua inscrição, condivida o Nia Tarô com as outras pessoas, que nós estaremos aqui toda semana a fazer uma leitura uma leitura atemporal, intuitiva, direcional para todos os signos dos zodíacos. E hoje a nossa leitura vai diretamente para quem? Para os nossos taurinos. Touro, meu testardinho, meu teimosinho. Seja bem-vindo. Absorva aquilo que ressoa com o teu momento. E o que não ressoar, abre a janela e liberta. E para quem não me conhece, eu me chamo Ana, sou taróloga e vou fazer essa leitura maravilhosa para vocês. Então, nesse momento, abram a mente, recebam e evoquem aquilo que vocês precisam saber. Que pode ser que vocês encontrem a resposta aqui, ó, nessa mesa, ok? Vamos começar? Vamos lá. Vamos pedir um arcano maior, uma energia que direcione essa leitura para touro. Por favor, o que touro precisa ser direcionado essa semana? O que touro precisa saber? O que os taurinos, nesse exato momento, gostariam de saber? Nós temos o Hierofante, o Papa, direcionando a leitura de vocês, touro. E no fundo do deck, nós temos o julgamento. Equilíbrio total. Eu penso que vocês estão precisando ser equilibrados, será? Não. Porque o Papa é aquela carta que ele quer ir além. Ele é uma ponte entre esse mundo físico aqui e o mundo espiritual, né? O Papa é aquele que ele pode transmitir, né? Ele traz um dogma, ele transmite uma mensagem, entre aspas, a você. E pode ser que o Papa, nesse momento, touro, nesse exato momento, o Papa está direcionando para vocês essa mensagem. E agora nós vamos saber realmente o que e aonde e o porquê que você precisa ir além. Porque tantas vezes, deixa eu só falar uma coisa, o Papa também, tantas vezes, ele tem aquela, entre aspas, arrogância que só ele sabe. A palavra dele é aquela justa, né? São os dogmas que ele põe na cabeça que é daquele jeito e vai ser. E é muito símile ao caráter de touro. Que quando eu falo meus teimosinhos, o signo de touro é aquele que quando ele empaca, né, quando ele põe na cabeça que ele quer uma coisa, ele vai até o fim. Então, não é mal isso, não é ruim. O ruim é quando você direciona por uma coisa que não tá boa, que não vai dar certo. Mas quando você direciona por um objetivo teu, encasca e vai até o final, é maravilhoso. É maravilhoso a pessoa saber que tem que continuar, não interessa se está caindo a casa na cabeça, mas ele está ali. Ele não sai e ele fala, eu vou, eu quero e eu consigo. Isso é uma qualidade e tantas vezes te impede, né? Porque tantas vezes por esse exagero, se você exagera, você tantas vezes quebra a cara. Mas vamos ver se é isso, né? Já tô falando até demais aqui. Vamos colocar, pedir com a direção, com a energia do Papa, né? O direcionamento que tem para touro dessa semana. Vamos imaginar, touro, o que nós precisamos saber, né? Em que área nós precisamos saber alguma coisa? O que está acontecendo com a gente? Nós temos um as de paus, sem direção, sem ação, aliás, né? Um as de paus. Vamos lá.
Por favor, por que que touro não está agindo? Em que sentido o touro não está agindo? Eu preciso saber em que sentido, como e por quê. Touro não está agindo. Através da energia do Hierophante, por favor. 2 de ouros. Alguma coisa está disturbando vocês. Porém, eu vou falar uma coisa para você, touro. É uma falta, você está começando o mato, o louco. Você está começando com esse 2 de ouros, um pouco de pensamento em relação à parte financeira, tá? Um pouco de turbamento, né? Mas nós temos um as de copas, a vontade de ir, a vontade de fazer, mas a vontade de encontrar também para muitos taurinos um amor, o emocional, emoções fortes, o início, né? A intenção. O rei de paus. Começamos com as de paus e terminamos quase com reis de paus. Mais uma vez, o proibido. O rei de paus é aquele que te fala, espera aí, que eu vou mostrar o apeso. Ok. Se amo. Já estamos. E no final, no fundo do deck, nós temos o 8 de paus, tá? Nós temos um equilíbrio, nós temos uma ação aqui. Realmente você vai ter ação. Vitória no amor, como mostrou ali, a vontade de conhecer. Muita intuição, ok? Porém, você está gestando um pouco de pensamento no amor, mas chegará. Muita ambição. Você tem ambição, touro. Tem ambição. Muito bem. Vamos lá. Com o Hierophante. Com o Hierophante nós temos aqui um as de paus que está pedindo para você agir. Para você agir, se você está com esse pensamento financeiro que você não está conseguindo sair, ou dívidas, ou alguma coisa que você está pretendendo fazer, acrescentar mais em termos financeiros na tua vida, para você conseguir isso, você precisa um pouco de ação, de ir, de fazer acontecer, de vontade. Mas eu digo, ó, tanto que veio o mato em seguida, veio o louco. Ele fala, parta, vai, ele não tem consequência, ele não tem pensamento, né? Ele parte para ele conhecer, para ele ir procurar saber. Então, se você está com esse pensamento direcionado à parte financeira, vai buscar. Não é parado que você vai conseguir, sabe? Se você ficar parado, não vai cair do céu, não. Então, vai agir, touro. Qualquer coisa que você queira na tua vida, qualquer coisa, gente, que a gente deseja realizar, a gente tem que se mover. Não acontece sozinho, é muito raro. Não acontece de cair sozinho. Quando uma pessoa ganha, vamos falar assim, uma loteria, ela já agiu muito tempo. Ela já fez, falar que é sorte. Não é sorte. Foi acúmulo de movimentos que ela fez, de fluxo que ela fez na vida dela, evocações que tantas vezes a pessoa, pensamentos, foi acúmulo, ok? Então, para acontecer as coisas na vida da gente, a gente tem que se mover, parado não acontece não. E recorde, né? Lembre-se, touro, que a vontade, além da ação, a vontade de você ter, ela deve partir daqui, ó. Daqui, mesmo sendo financeiro, partir daqui. E aqui está pedindo o rei de paus, ele está dizendo certas coisas na vida, certos pensamentos, te impede de você ter ação. Então, proíba a tua mente de haver certos pensamentos de decadência, de escassez. Tire, tanto que veio a peso falando, tire esse pensamento,
olha a vida de um outro modo. Olha a vida em outra direção, tá? Mesmo que ela esteja um pouco nebulosa, né? Traga o sol. Traga o sol, não importa se está chovendo fora. Tá aqui dentro, ó, ilumine-se. Ele está pedindo só isso. Por isso essa ação do Papa na vida de vocês. Por isso que o Papa veio interceder na ação de vocês, para vocês verem, gente. Vocês estão com dois arcanos maiores, a parte espiritual aqui gritando, que é o louco que está pedindo para vocês agirem realmente, irem, não pensarem, não somarem, façam. E o apeso está pedindo para você olhar a vida de outra maneira, não só olhar a parte negra, não só olhar a parte ruim, negra entre aspas, gente. Olhar a parte, usei uma palavra que não deve ser usada, a parte, como que eu falo? Obscura, né? A parte oculta, tudo, ou se não negativa, a parte negativa, pronto. Não vai dar certo, não sei o que. Se você sempre pensar assim, você vai ter sempre decadência se você não agir. Então, o agir pode ser até com isso, viu? Falo pra vocês. Vamos ver aqui. Nisso, eu vou pedir um oráculo para touro agir. O que é? Olá, o que eu falei? Os projetos, o urânio, a aranha. Gente, saiam dessa teia que vocês estão criando na vida de vocês. Saiam. Se veio a peso pedindo para vocês olharem em outras direções, não ficarem presos numa coisa, achando que tudo vai acontecer de repente, que vai cair do céu. Não. Saiam dessa teia que vocês mesmos projetaram. Nossa, quanta carta. Não. Tá bem, eu aceito, gente. Saiu. O amor, tudo bem, ok? Evocarem, pentáculo. E a percepção, a intuição. Usem, touro. O amor, vai tudo bem. Colham o amor na vida de vocês, no coração, como eles falaram, e à vontade, com a emoção. Façam com amor. Isso aqui é evocar. Peçam, direcione um pensamento de vocês e usem a intuição de vocês para vocês conseguirem tudo que vocês querem. Façam. Olha aqui. O pau da vassoura, tá? Façam uma limpeza na vida de vocês. Mas não só na vida. Gente, a limpeza, comecem já pelo telefoninho. Tirem aquelas pessoas que estão ali fazendo só número, que não agrega nada na vida de vocês. Tirem, comecem pelo telefone, tirem pessoas que estão ali, que tudo que você coloca estão lá para olhar, mas não fazem um comentário, nada de nada. Façam uma limpeza, dê espaço para o novo chegar na vida de vocês. Olha isso aqui, ó. Quando eu falei da limpeza, isso aqui é a limpeza. Arrumem esse caos que está a vida de vocês. Ponham ordem aonde precisa ser posta. Caos. Movimento, gente. Movimentem a vida de vocês. O caos também é movimento, mas é a ordem. Olha isso aqui. Renovação, gente. Renovem. O fundo do deck pediu para vocês se renovarem. Renovem tudo na vida de vocês. É isso. Limpeza. Limpem esse caos, organizem a vida de vocês, deem movimento, que tudo vai acontecer. Ok? Nós vamos tirar uma cura. Eu vou tirar uma cura para vocês de um xamano, ok? Eu quero uma cura para touro dos xamanos. Gente, o caos, para ter organização, para a vida da gente ir para frente, para a gente ter felicidade de volta, para ter tudo no lugar, começa com a ordem. A ordem é tudo, gente. Às vezes, quando vocês falam a limpeza, eu posso falar uma coisa, a pessoa pode morar num barraquinho. Mas se você não tiver ordem, limpeza, posso dizer, as musas
entre aspas, vão ler a invocação das musas. Elas não vão entrar. Elas não vão entrar num lugar onde está sujo. Elas não vão entrar num lugar onde não tem ordem. Os espíritos de luz, eles não vão entrar num lugar que não tem ordem. Você só vai atrair coisa ruim. Então você precisa pôr ordem, você precisa limpar, você precisa deixar iluminado, abrir a janela e falar, entra, purificar. Isso aí, para muitas pessoas, se eu for jogar um sal grosso no coisa, é macumba. Não. Já falo para vocês, não é macumba não. Quem pensa assim, com todo respeito, é muita ignorância, né? Porque eu sempre falei que até Jesus Cristo se banhava com sal, né? Vamos falar a verdade. Se você olhar, tem trechos da Bíblia que se lavar, purificar a água, tá? A água salgada, o sal. Gente, é a mãe natureza que deu o sal. Então não tem nada de desequilibrado, não tem nada do homem ali. É coisa pura. Então purificar uma casa com sal de vez em quando, não é, sabe? Deixa que as pessoas, olha quem vai comandar a vida de vocês. Olha quem veio aqui para purificar a vida de vocês. O patrão do tempo. Ele veio dar o tempo suficiente para vocês ordenarem tudo isso, para fazer acontecer. Fazer acontecer o quê? Para vocês caminharem na rua, na via da beleza. Olha o que está esperando vocês, gente. Olha isso, uma flor de lótus, que eu sempre falo para vocês que ela se emerge no meio do pântano. Então, deixem essa flor, limpem a casa de vocês, de um certo modo, a vida de vocês. Organizem esse caos, gente. Tantas vezes vocês estão sofrendo por bobeira, porque ninguém vai entrar dentro de um lugar que não tem ordem. Ninguém vai entrar numa vida trazendo intuições, trazendo coisas novas, felicidade, se não tem ordem. Não dá nem para saber para onde ele vai entrar, né? Então, dê espaço, tire o que não pertence mais, ok? Vamos começando a organizar a casa. Depois a gente organiza a vida da gente, vai começando assim, para organizar a vida, começa organizando a casa. Joga fora, doe as coisas que não te servem mais. Olha isso. Oráculo manda dizer para vocês, touro, pense em um recurso de maneira abrangente, não apenas monetária, não financeira. Você e sua força de realização são seu maior e mais importante recurso. Em seguida, olhe à tua volta e perceba tudo que tem ao seu alcance. Pessoas, ferramentas e contatos. E agradeça. Olha o que eu falei. Limpe. Faça uma limpeza na tua vida, começando pela tua casa. Organize gavetas, organize o guarda-roupa, tire o que não serve mais, doe, ok? Doe. Limpe a tua, como que a gente fala, a tua agenda de telefone, teus contatos. Com certeza, na hora que você for limpar, você vai encontrar alguma coisa que te interesse. Alguém que você fala, meu Deus, eu peço essa pessoa. Ali você encontra as ferramentas, porque você não está vendo mais nada. Está tudo desorganizado. Então, touro, maravilhosa, do jeito que começou, terminou. Foi muito linda a leitura de vocês. Eu deixo para vocês um abraço muito grande. E eu espero que vocês vão lá, se inscrevam, tá? Se inscrevam no canal. E a gente se vê a próxima semana. Vamos organizar? Sim. A próxima semana eu espero chegar aqui, olhar e ver que tá tudo organizado na vida de vocês, tá bom? Um namastê, até a próxima semana.